alguns materiais comigo e me chamou a atenção de uma parábola que não estava naquele material. Eu meditei nela e queria compartilhar com os irmãos. Mateus 20. Se não puder desligar esse aqui um minutinho para mim, vai me ajudar. Diz assim a palavra de Deus: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entro na Tua presença nesta noite, ó Pai, pedindo a Ti, Senhor, que Tu venhas falar ao meu coração novamente e transmitir, Senhor, a Tua mensagem aos Teus. Que não seja, Senhor, de mim mesmo, mas que saia do profundo do meu coração, onde o Espírito Santo habita, ó Pai, para que a palavra possa ser semeada e que frutos ela possa dar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essa parábola, ela tem uma carga de surpresas muito grande. Quando eu li essa parábola algumas semanas atrás, mais uma vez, eu fiquei com um monte de perguntas. Sentei com a minha esposa e comecei a fazer as perguntas para ela também. Ela falou: sei não. Você responder sei não, né? E aí eu resolvi meditar um pouquinho nela, né? Essa é uma parábola que nós encontramos ela somente em Mateus. Nos outros evangelhos ela não está registrada, somente Mateus registrou ela. E no livro de Mateus, aproximadamente 10 parábolas escritas, elas começam com: o reino dos céus é semelhante a, ou o reino dos céus é como, e continua. Ali, essa frase nos remete a um ensinamento que Cristo queria dar, dizendo: olha, existem algumas coisas que acontecem no reino dos céus que vocês precisam saber.
ela ilustra muito bem quais são as facetas, as faces, as nuances do reino dos céus, do reino de Deus. Mas essa parábola, se nós lemos como nós lemos, eu até pediria que, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nela, porque eu vou voltar em alguns momentos, em alguns versículos, mas se não puder, nós vamos ler e você vai acompanhar de qualquer forma, né? Ela é uma continuação do capítulo anterior. Se nós lemos lá, o capítulo 19, logo após o jovem rico chegar a Cristo, né, e falar: como é que eu faço para herdar o reino dos céus, né? Como é que eu posso fazer para ser salvo? Como é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, né? E aí Cristo fala para ele: tá bom, você já fez isso, já fez isso, já fez isso, os irmãos conhecem, nós não vamos nos focar nela. E aí ele dá uma sugestão a esse jovem rico. Mas na sequência, lá no versículo de número 27 do capítulo 19, está registrado assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? No 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E aí ele continua: porque o reino dos céus, e continua. Então, há uma continuidade, o porquê, o pois, no versículo 1 do capítulo 20, é uma continuidade do que Cristo estava registrando ali, né? Nós sabemos que o título que está na Bíblia, essa divisão em capítulos, ela não existia, foi colocada ali para nos facilitar. O título que está na minha Bíblia pode ser diferente do que está na sua. Isso não é um fator que vá mudar algo, né? Mas o que é interessante nessa parábola é que o finalzinho que nós lemos, ele enfatiza muito bem o ponto central da parábola. No capítulo 19, no último versículo, nós lemos assim: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E no capítulo 20, ele diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Há uma inversão. Há uma inversão em um capítulo e em outro. Por quê? Essa era a primeira pergunta que eu tinha. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso esta noite, né? Nós podemos dividir essa parábola em 3 momentos. O primeiro momento é o momento em que há uma contratação. O segundo momento é o momento onde se paga, há um pagamento por um trabalho, por um serviço. E o terceiro momento é uma discussão que encerra essa parábola. Algumas outras surpresas que eu tive ao ler essa parábola, para depois nós entrarmos um pouquinho numa possível interpretação e uma revelação de Deus para as nossas vidas. A primeira é que o proprietário da vinha vai pessoalmente contratar trabalhadores. Eu falei: meu Deus, mas isso não bate com o que a gente vê hoje, não dá para entender. Aí eu perguntei para minha esposa: mas por que será que ele saiu tão cedo? Ele é dono do negócio, e ele sai e vai contratar, né? Lá no finalzinho da parábola, quando ele vai fazer o pagamento, não é ele que faz, ele pede para o administrador. Poxa vida, ele tinha um administrador. Será que não era essa pessoa a pessoa certa para ir contratar trabalhadores? Primeira pergunta. E aí vem a segunda na sequência, mas ele não foi só uma vez, ele também ia de forma repetida, diversos momentos, ele ia buscar trabalhadores até a última hora do dia. Nós temos uma divisão de horas aí um pouco difícil de se compreender,
no nosso calendário hoje. Mas os judeus, eles dividiam o dia, no pôr do sol se iniciava um novo dia. Por exemplo, quando se inicia o sábado se iniciava para eles no pôr do sol da sexta-feira. Então, quando amanhecia, eram 6 horas da manhã. Então, a primeira hora do dia era 7 horas da manhã. A segunda, às 8. Terceira, às 9. E assim sucessivamente. Então, diz ali que ele foi às 5 horas da tarde. O dia de trabalho se encerraria às 6, que seria a 12ª hora. E ele foi, em diversos momentos, até o findar do dia, buscar trabalhador. E aí eu fiquei um pouco intrigado com isso, né? Porque parece que ele não estava tão preocupado com a vinha como ele estava preocupado com os trabalhadores. A vinha ficou. Ele foi se preocupar com os trabalhadores. O que isso queria dizer naquele momento, né? Outra surpresa é que ele vai pagar. E ele pede para o administrador pagar, mas ele fala assim, olha, paga de trás para frente. Paga os últimos que chegaram aqui, né? Aí eu fiquei pensando, mas poxa vida, ele acabou de chegar, já vai receber e ir embora, descansar? Mal trabalhou, já está indo descansar, já recebeu o seu salário. O primeiro lá, recebeu, passou o dia inteiro trabalhando, vai esperar mais um pouco ainda, né? Quando a gente está trabalhando, imagina, numa sexta-feira, você trabalhando, você querendo ir embora para casa descansar, e você tem que esperar ainda um pouquinho mais para receber o seu salário. Naquela época, 1 denário era o salário de um dia de trabalho. E aquelas pessoas que ali estavam na praça esperando receber o seu trabalho, elas deveriam receber naquele dia. Existia uma lei que falava assim, olha, não deixe de pagar o salário do trabalho no dia, porque aquela pessoa, a sua família, ou quem quer que seja, está dependendo daquele dia de trabalho para o seu sustento. Então, estavam esperando ali para receber. Os últimos que foram contratados não sabiam quanto eles iam receber. Os primeiros contratados sabiam, olha, vem cá, chegou lá na praça, acho que hoje a gente pode encontrar em alguma cidadezinha pequenininha aí pelo Brasil, essa situação também. Isso é comum no interior. As pessoas vão para o centro da cidade, na verdade o centro da cidade é uma praça, que em volta tem algum comércio, normalmente tem um coreto, né? E eles ficam ali esperando, às vezes vem chegar alguém, eu preciso colher café e estou precisando de mão de obra, você não quer ir lá trabalhar, lá colher o café? Te pago o dia hoje. Isso é natural, pode ser que encontramos isso em algum momento hoje ainda acontecendo, né? Mas eles estavam lá, e aí chegou lá na primeira hora do dia, tinha algumas pessoas na praça, falou assim, vem cá, vocês querem trabalhar na vinha? Eu vou te pagar 1 denário, o salário de um dia, para você trabalhar na minha vinha. Mas depois, os demais, ele falou assim, olha, vem cá, eu vou te pagar um salário justo. Ele não falou quanto que era, vou te dar um salário justo. Então, aqueles últimos, eles não sabiam quanto iam receber. Já os primeiros, já sabiam. E quando eles começaram a receber, eles começaram a fazer algumas continhas ali. E aí começou a gerar uma amargura. Começou a gerar uma decepção. E quantos de nós não geramos amargura e decepção dentro do nosso coração por olhar as coisas que não são nossas, por medir coisas que não são separadas para nós, por achar que nós merecemos mais, né? É natural hoje em dia, no nosso dia a dia, né? Passamos um ano inteirinho, e nas empresas isso é natural também acontecer. As empresas pagam salários, né? Tem lá bônus por mérito, né? A sua área vendeu mais, é mérito da sua área, porque ela vendeu mais, vai ter um bônus, vai ter algo. E nós estamos condicionados a ver as coisas da vida como mérito nosso. Eu fiz, eu mereço. Ele não fez tanto quanto eu fiz.
ele não merece tanto quanto eu mereço. Às vezes nós olhamos, poxa vida, mas eu trabalho tanto, acordo cedo, vou para o trabalho, chego tarde, faço hora extra, e o meu gerente ganha mais do que eu. Ele não merece o tanto que eu mereço. Quem trabalha sou eu, não é ele. A gente acha que somos merecedores de algo, né? E aí, essas perguntas ficaram lá por semanas comigo. E quando eu sentei para conversar com a minha esposa, falei para ela, e aí, o que você acha? Eu falei, eu penso a mesma coisa. Quando você chega do trabalho, mereço um descanso maior, porque eu passei o dia inteiro com uma criança pequena, a Isabelle, que está de férias e tal. A gente vai lá, e é uma loucura, e faz isso, faz aquilo e tal. Cansa mais ficar em casa do que trabalhar. Coisas que nós colocamos para nós mesmos. E qual a interpretação desta parábola para nós? Essa parábola tem diversos elementos. Temos lá o dono da vinha, né? O proprietário da vinha. Tem a vinha, tem a praça, tem as horas, tem os trabalhadores, tem o denário. E se nós formos procurar uma interpretação para cada um deles, nós vamos nos perder. Não é esse o intuito, né? Não precisamos buscar a interpretação de cada um deles. Nós precisamos entender o que essa parábola, num contexto, num todo, fala para nós. Muitos teólogos, muitos pregadores aí fazem a sua interpretação, fazem a sua revelação. E eu já vi muitos deles fazer uma interpretação desta parábola para fases da nossa vida humana, né? Aqueles que aceitaram a Cristo desde o nascimento, como é o meu caso, né? Nasceu num lar cristão desde pequenininho. Aqueles que já acertaram na sua juventude, ou aqueles que aceitaram a Cristo já um pouco mais velhos, né? Outros fazem alguma interpretação dessa parábola com relação ao chamado dos discípulos. Cada um dos discípulos, o momento em que cada um foi chamado. Outros, se você procurar aí, vai falar sobre o diferente grau de dedicação do crente às coisas de Deus. Aquele que se dedica mais, aquele que se dedica menos às coisas de Deus. Mas não vai ser o nosso enfoque esta noite. O enfoque que Deus colocou no meu coração, ele fala muito mais da graça de Deus. Quem é esse Deus de graça e o que é a graça de Deus, né? A salvação, ela não pode ser obtida por um esforço nosso, um esforço humano. Não somos nós que vamos em direção à salvação. É Deus que vem em direção a nós. O Evangelho não é o homem aceitando a Cristo como seu Salvador. O Evangelho é Cristo escolhendo, é Deus escolhendo o homem para ser salvo. E o Espírito Santo trabalhando no coração e ele reconhecer que ele foi escolhido e que ele vai. O trabalho é de Deus. Não é porque eu levantei a minha mão para aceitar a Cristo que eu sou merecedor da salvação. A salvação vem pela graça de Deus. Se nós olharmos de uma perspectiva diferente, como sendo o Evangelho, o homem indo em direção ao sacrifício da cruz do Calvário, nós vamos nos perder no caminho. O Evangelho é o sacrifício da cruz em direção ao homem. Existem alguns elementos que eu separei e estudei um pouquinho, que faz com que a gente tenha uma interpretação segura desta parábola. O primeiro deles é o proprietário. O elemento do proprietário aí simboliza o nosso Deus, claramente. O segundo deles é a vinha. A vinha, ela simboliza Israel. Lá em Isaías 5, quando você estiver aí na sua casa, você lê, você vai ver lá uma interpretação de que a vinha é Israel, Cristo, e consequentemente a igreja. A vinha é a igreja de Cristo. Os primeiros chamados, aqueles que foram chamados primeiros, claramente vem ao meu coração de que é a nação judaica, os judeus, aqueles com que Cristo fez um concerto. Eles foram chamados, ele firmou um concerto com os judeus. E aí na parábola é que ele está simbolizada, porque vem trabalhar comigo e eu vou te pagar
um denário, tem um contrato. Olha, eu tenho um contrato contigo, eu tenho um concerto contigo, eu vou fazer assim. Já os últimos a serem chamados, claramente nós podemos fazer uma alusão aos gentios, aqueles que foram chamados depois dos judeus. Não há um concerto, mas há a graça de Deus que os alcança. Há algo justo, separado para mim e para você na sua vida. O foco central dessa parábola é a revelação da graça de Deus. Se nós fizermos uma leitura bem superficial dessa parábola, nós vamos achar que a salvação é o resultado do trabalho, é um pagamento por algo que a gente faz errado. E Deus mostrou isso para mim. A salvação, não há nada que eu possa fazer que vai me garantir a salvação. A salvação só é possível, repito, pela graça, não pelo trabalho. Sou o homem mais bondoso, mais piedoso, sou o homem que faço tudo de bom, e eu mereço a salvação. Eu não peco, eu não falo palavrão, eu não discuto com ninguém, eu não brigo com a minha esposa, eu não grito com meus filhos, eu mereço a salvação. Não tem nada que nós possamos fazer que vai nos deixar garantido a nossa salvação. O pagamento não tem nenhuma relação com o tempo ou o desempenho de cada um dos trabalhadores. O pagamento tem relação com a soberania, com a soberana vontade daquele que vai pagar. Não importa o que os trabalhadores fazem, a vontade soberana que prevalece é a do proprietário da vinha. Ele faz como ele quer. Para entendermos um pouquinho melhor esta parábola, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a graça de Deus. Primeiro nós vamos falar sobre o Deus da graça. Depois nós vamos ver a graça de Deus nesta parábola. O Deus da graça, como ele se manifesta nessa parábola? O Deus da graça está lá na figura do proprietário. E ele faz o quê? Ele chama a todos para o seu reino. Não importa a hora. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na 12ª, não importa a hora. Ele chama a todos. Você que entrou aqui nessa noite, foi Deus que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Ele chama a todos. Ele chama aqueles que estão lá fora. Ele chama a todos, não tem exceção. Não importa a condição do homem, não importa a condição do ser humano, Ele chama a todos. Cristo morreu na cruz por mim e por você, e por todos eles. E Ele chama também para trabalhar na vinha. Verso de número 2 diz assim: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Então ele chama também para trabalhar. E é um privilégio daqueles que reconhecem o sacrifício da cruz do Calvário e que fazem parte do reino, trabalhar na igreja de Cristo, trabalhar para a igreja de Cristo, trabalhar para a vinha do Senhor. E isso só é possível através da graça. Não é porque eu tenho um currículo monstruoso, com capacidade, com habilidade, que eu estou apto para trabalhar na vinha, que eu sou apto para fazer parte da igreja de Cristo. Mas é porque a graça de Deus me alcançou e alcançou você.
O galardão é para quem trabalha, não é para quem está ocioso lá na praça. O galardão só recebe quem esteve trabalhando. Quem não trabalha não recebe o galardão. São coisas diferentes: a salvação e o galardão. Nós temos sim uma parte a desempenhar na vida cristã. Não pense, você e eu, não posso pensar que eu não tenho algo a fazer na minha vida cristã. Nós temos sim algo a fazer. Nós vemos que a ociosidade, ela não está diretamente ligada à salvação, mas ela está ligada a algo que Deus tem separado para você, para mim, para você, para você, para você. Nós nos colocamos em muitas coisas, né? No versículo de número 6 diz assim: e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivéis aqui desocupados o dia todo? Nós somos chamados para nos esforçar, e nós fazemos muitas coisas, mas aos olhos de Deus podemos ser vistos como desocupados. Tudo o que nós fazemos não vai valer nada, se nós não usarmos para cuidarmos da vinha de Cristo. Eu estudo, faço 5 faculdades, aprendo inglês, aprendo espanhol, aprendo chinês, italiano, faço curso técnico, vou aprender música, vou aprender isso, vou aprender aquilo, vou encher o meu dia de coisas para fazer. E ainda chego e falo: ai, eu não tenho tempo para orar, para me dedicar, para ler a palavra, para trabalhar na vinha do Senhor. Nós temos uma missão, e não é um cargo na igreja, como obreiro, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor, como bispo, que vai me habilitar a trabalhar na vinha. É a graça de Cristo. E nós temos, a igreja de Cristo não é formada por essas paredes. A igreja de Cristo é formada por mim, por você, por todos nós. Por aquele meu parente, aquele meu familiar, aquele meu amigo, aquele meu colega de trabalho. Nós temos que sair da ociosidade na faculdade, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, e trabalhar para a igreja de Cristo. Outra característica do Deus da graça é que Ele não é injusto. Ele não é injusto. Versículo de número 12. Dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor. Eles começam a ver uma injustiça. E olha a tendência do ser humano. Olha a frase mal colocada por uma pessoa: você os igualou a nós. Ou seja, nós somos muito melhores do que eles. Como é que você pode me igualar? Igualar eles a nós? Dificilmente ele falaria: olha, e nós fomos igualados a eles. Ele está dando a ênfase que eles são melhores, nós fomos igualados. Não, eu sou melhor do que qualquer um. Isso traz rancor, amargura, quando eu começo a ver os outros como inferiores a mim. No reino de Deus não é assim. Não importa se eu trabalho aqui em cima, se eu trabalho aqui embaixo, se eu trabalho só na minha casa,
Deus vê a cada um de nós igualmente. Nós nos colocamos como superiores, mas no reino de Deus não é assim. A salvação é para todos. Não importa o tamanho do seu pecado. Não existe tamanho, volto a dizer. O que pode se quantificar é a consequência do pecado. Mas pecado é tudo igual. E Deus não falou assim: vou enviar o meu filho para uma escala de pecado. Se pegar a escala de terremoto, né, do grau 0 a 9 e assim por... Não tem uma escala para quantificar o sacrifício feito na cruz do pecado. O sacrifício feito na cruz do pecado é por qualquer um de nós. E sabe o que acontece? Nós nos colocamos como superiores. E até fazemos algumas divisões, né? Nós vamos pregar o evangelho para o pecador lá fora. O rapaz, ou a mulher, a moça, é um matador, um estuprador, o pior dos pecados que na nossa cabeça a gente acha que é o pior, né? Ah, o Senhor te perdoa. Vem para Cristo. O sacrifício na cruz do Calvário é feito para ti. O amor nosso os abraça. Mas quando eu sento dentro da igreja, quando eu estou na igreja, eu imagino que o pecado não pode reinar dentro da igreja, que ele não pode acontecer dentro dos cristãos. Sim, ele pode. Sabe o que acontece quando alguém peca do meu lado? Eu ajo com indiscriminação. Não, esse eu. Aquele que roubou ou matou, sim. Esse aqui que deu o troco errado. Esse que caiu no adultério. Esse que atropelou e matou não sei quem. Esse não, esse conhecia a verdade. Ele não deveria ter feito isso. Não. O amor de Deus é o mesmo. E Deus trata a todos por igual. Não pense você que eu e você não estamos sujeitos a pecar a todo minuto e a todo segundo. Mas nós temos um advogado fiel. E o seu trabalho na vinha não depende do seu pecado, mas da graça de Deus em te alcançar, te perdoar, te restabelecer e nos erguer novamente. Nada nos impede de termos a salvação a não ser nós mesmos. Mas existe também 3 argumentos para provar que esse Deus é justo. Versículos 13 a 15 diz assim: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço justiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Olha, 3 argumentos que o dono da vinha e que Deus da graça tem para cada um de nós nessa noite. O primeiro argumento é que ele cumpre com o contrato. Se Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Se ele prometeu a porta aberta, a porta vai se abrir. Se ele prometeu restaurar a família, ele vai restaurar. Se ele prometeu dar saúde, ele vai dar. Ele cumpre com o contrato. O segundo argumento que ele usa é: eu faço o que eu quero com o que é meu. A graça é de Deus. Ele faz como ele quer. O terceiro argumento que ele usa e que caracteriza esse Deus da graça é que ele é bom, ele é generoso. E a bondade e generosidade às vezes é mal aos nossos olhos. Ele diz assim: você tem olho mau porque eu sou bom? E nós caímos nessa cilada muitas vezes. Quando nós vemos um homem, uma mulher ser abençoada por Deus,
mais merecedores e que Ele é superior, e olhamos com um olho mau a bondade de Deus. Dizimistas fiéis passam por dificuldades, e não é porque são dizimistas fiéis que não deveriam passar. E às vezes nós colocamos: oh, sim, mas eu dou dízimo, eu oferto, por que eu tenho que passar por isso? A graça é de Deus, Ele faz como Ele quer. Alguns vão ter sombra e água fresca, outros vão se expor ao sol e padecer, mas a graça chega para todos. E Ele diz: amigo, eu não te faço injustiça. Alguns filhos são criados nos caminhos do Senhor desde a sua juventude, da sua infância, a sua juventude, e quando crescem, se desviam. E nós tendemos a dizer: mas por quê? Eu criei nos caminhos. É a graça de Deus. Para alguns vão continuar nos caminhos, para outros vai ser mais doloroso. Vou ter que orar mais, vou ter que jejuar mais, vou ter que fazer vigília, vou ter que fazer o meu papel de trabalhador da vinha no meu lar. Não vou ter sombra e água fresca, vou ter sol e cansaço. Amigo, eu não estou te fazendo nenhuma injustiça, diz o Senhor. A salvação é resultado da graça e não dos nossos esforços, volto a dizer. Agora vamos falar um pouquinho da graça de Deus. Conhecemos o Deus da graça através da parábola. Agora vamos conhecer o que é a graça de Deus. A graça de Deus oferece inúmeras oportunidades para que você possa fazer parte do reino de Deus, para que você possa trabalhar no reino de Deus. Por diversas vezes, diversos momentos, Deus vai tentar alcançar você. Ele vai ao seu encontro. A graça de Deus, ela nos oferece inúmeras oportunidades. Se por um lapso, por um esquecimento, por alguma coisa, você está pensando que a sua condição atual, que o que você fez, o que você pensou, a forma com que você agiu, a forma com que você viveu, te distanciou tanto da graça de Deus, que ela não é possível te alcançar. Eu digo para você nessa noite: isso é cilada do diabo. A graça de Deus está do seu lado. Aonde você estiver, a graça de Deus está do seu lado. Basta você reconhecê-la, abrir os braços e dizer: eu quero a graça de Deus. Essa graça que continua acessível a todos. Essa graça aceita os melhores e os piores. Essa graça não faz distinção. Nós vemos na parábola que havia algumas pessoas que podiam não estar lá na hora certa, por algum motivo. Pode ser uma preguiça de acordar cedo, pode ser que tinha alguns afazeres em casa que não podia deixar para estar lá para receber o trabalho. Não importa, aos olhos de alguém pode ser que esses são os piores, mas a graça os alcançou. Na hora na 11ª hora, ele pergunta: vem cá, mas
o que vocês estão fazendo aqui ainda, ocioso? Ele fala: mas não tinha ninguém que nos contratou, ninguém nos contratou. Pode ser porque, visivelmente, eles não eram capazes de desenvolver a labuta que queriam contratar. Pode ser que alguém vê você como ocioso, incapaz. Pode ser que alguém virou para você e falou assim: você não vai dar em nada. Pode ser que alguém nesse ano virou para você e falou assim: olha, vem cá, você não serve para trabalhar aqui não. Pode ser que alguém chegou para você e falou assim: vem cá, você não produz, não tem nada de bom em você. Isso é mentira. A graça de Deus diz assim: você tem valor. O sacrifício feito na cruz do Calvário é por mim, é por você. Não importa o que falaram, não importa a semente que lançaram na sua vida, a graça de Deus prevalece. Ela vai trazer paz para você, ela vai trazer alegria para você, ela vai restaurar o seu coração. Você vai passar a refletir o rosto de Cristo, a face de Deus. Porque palavras podem ter tirado até a vontade de viver, mas a graça de Deus diz assim: viva comigo e viva na minha vinha e pela minha vida. Essa graça é motivada pelo amor de Deus e não pelos méritos humanos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o amor dele. Não fomos nós que o escolhemos, ele escolheu a todos nós. Esta graça, ela é motivada pela necessidade do alvo, do pecador, do salvo. Ela é motivada pela necessidade nossa. Sabe qual era a necessidade daquele povo? O dinheiro para matar a fome. Nós temos uma necessidade de matar a nossa fome espiritual e a nossa fome material. A graça de Deus vai matar toda a nossa fome. Vejam os passarinhos, vejam os animais, eles não se preocupam e têm o seu sustento. Com o que você está preocupado? Deus diz nesta noite: as dificuldades que passamos reflete no final o resultado do amor de Cristo. Não tem um dos seus que não foi alcançado até em meio à dificuldade. Pode ser que alguns vão viver a sua vida com sombra e água fresca. É a graça de Deus para ele. Mas pode ser que muitos de nós vamos passar pelo sol e nos desgastar um bocadinho, mas passamos com ele do nosso lado, com a graça de Deus ao nosso lado. A minha condição, Marcelo, aos olhos de Deus, não é maior do que a sua. Não é porque eu nasci num lar evangélico, porque eu aceitei a Cristo muito novo, e porque você aceitou a Cristo ontem, ou há um mês atrás, que eu vou ser muito mais merecedor da graça de Deus do que você. A graça de Deus trata todos por igual. Eu posso fazer uma ilustração, estava pensando nisso. Esses dias eu fui viajar um tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, fui fazer um cruzeiro, um navio.
primeira vez na minha vida. Você olha aquele oceano. E aí eu lembro de alguns programas que eu gosto de assistir na TV, que fala sobre pesca, pessoal, filme, o cara fica náufrago naquele botinho, né? Sozinho ou com 2 ou 3, e aquele negócio pode afundar. Temos pessoas, quantos metros tem? 1,94, tem 1,73. Imagine eu e o meu amigo afundando num naufrágio, em meio mar, deve ter o quê? Sei lá, uns 40, 50 metros de profundidade. Quem vai sair melhor? Ele com 1,93, é isso? 1,94, diminui 1 centímetro para ver se dá uma equiparada, né? Não deu. Ou eu com 1,73. Faz alguma diferença? Para 35, 40 metros de profundidade, vai fazer alguma diferença? Faz alguma diferença eu aceitar Cristo hoje e Ele voltar amanhã, ou eu ter aceitado há 20 anos atrás e Ele voltar amanhã? Vai fazer alguma diferença? Faz alguma diferença para a graça de Deus se eu trabalhei 10 horas ou se eu trabalhei 1? Isso é graça de Deus. Aos olhos de Deus nós somos iguais. E essa graça também alcança até aqueles que estão completamente sem esperança. Sem esperança de ser salvo, sem esperança de voltar ao mercado do trabalho, sem esperança de ter o pão, sem esperança de restaurar o seu casamento, sem esperança de restaurar o seu ministério, sem esperança de voltar a sorrir, sem esperança de voltar a viver, sem esperança de qualquer coisa. Essa graça alcança. Essa graça alcança. Essa graça alcança os famintos e os necessitados. Não importa a hora, ela chega. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite sem esperança de alguma coisa. Eu não sei se você, os irmãos podem subir. Eu não sei se você pensa que por algum motivo está distante dessa graça. Nessa noite, eu quero orar contigo. Quero que você se coloque de pé. Eu não sei se há alguém aqui que por algum motivo pensa que essa graça não é para ele, e que nunca pensou nessa graça do sacrifício feito na cruz do Calvário, e que nunca abriu as portas para que Cristo o salvasse através do sacrifício, e queira fazer nesta noite. Durante a oração, se tem alguém aqui que por algum motivo se distanciou desta graça também, ou que quer receber desta graça, vem aqui à frente. No final desta oração nós vamos orar especificamente por você. Mas nós vamos orar agora para que o ano de 2019 nós possamos passar lado a lado com essa graça, assim como nós passamos o de 2018, mas por algum motivo não nos atentamos a ela. Por algum motivo nos esquecemos de que a graça estava conosco. Nós vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na tua presença, imensamente gratos por tua graça, reconhecendo o teu senhorio, Deus. Reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como dono da vinha, aquele que faz como quer, aquele que é bondoso, aquele que é generoso, aquele que cuida de cada um dos seus. E reconhecemos a tua graça, que alcança até mesmo aqueles que são humilhados, rejeitados, aqueles, Senhor, que se sentem nessa condição, e alcança também aqueles que acham que são bons e que fazem coisas boas também. Obrigado, ó Deus, que nós possamos passar mais um ano na tua presença, que nós possamos também, Senhor, não só fazer parte da sua igreja, da sua vinha, mas trabalhar na sua vinha. Toma nossas vidas em tuas mãos.
Capacita-nos, Senhor. Cuida de nós para trabalharmos a vinha na escola, na faculdade, no trabalho, no lar, com os amigos, com todos, ó Pai. Que nós possamos cuidar da sua vinha. Não importa em qual hora, em qual momento. Sabemos que Tu estás com os braços abertos para nos receber. Gratos somos, Senhor, porque Tu abristes a porta da graça para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e
Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Estivemos nessa sexta-feira lá na igreja do pastor Lucimário, mais conhecido como Índio, que já esteve aqui, deixou uma boa lembrança para a gente. E ele fez muita questão de deixar um abraço a todos os irmãos na paz do Senhor, amém? E vai estar aqui logo, logo. Foi uma bênção lá em Pirituba. E Deus é bom, amém? Eu queria deixar para os irmãos a frase. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu queria deixar para os irmãos a frase que eu tenho dito, que se pudesse se eleger a frase mais linda do século, eu elegeria essa frase. Se pudesse, todo mundo conhece uma frase, um ditado, né? E são muitas frases e muitos ditados muito bons e bonitos. E eu já disse isso aqui para os irmãos muitas vezes, vou repetir. A frase que saiu da boca de um pastor abençoado uma vez, que eu não sei de onde ele tirou, que diz assim: o teu passado pode ter deixado marcas terríveis, vírgula, mas o teu futuro está intacto. Termina-se o ano e nós vamos começar um ano. E no nosso futuro, ninguém ainda mexeu. Quem compreendeu, diga amém. Então eu posso fazer do meu futuro o melhor possível para Deus. Eu posso evitar xingar, posso evitar maltratar, eu posso evitar fazer coisa errada. E o nosso passado, Deus passa um apagador, que Ele é muito bom. Amém, irmãos? E Ele é misericordioso para isso. Tem 2 versículos que me chamam a atenção nesse sentido. Quantos gostaria que eu dissesse? Diga amém. Amém. 2 versículos. O primeiro está em Hebreus 10:17, que diz assim: eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. O segundo versículo está em Isaías 1:18, que diz assim: vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, ou vermelhos como a escarlate, que é o mais vermelho que pode existir, eles se tornarão brancos como a lã e alvos como a neve. Então, considerando que o nosso futuro está intacto, eu não errei ainda, Deus não tem prazer de lembrar do nosso passado. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus não tem prazer de lembrar do nosso passado. Deus tem preocupação com o nosso futuro. E uma notícia muito linda para você: você terminou o ano no melhor lugar que você pode estar. Pode dar um glória a Deus e dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma vez eu vou repetir um detalhe. Existe o ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. E eu já disse para os irmãos que não é bem assim, porque a minha mãe ensinou da seguinte forma: quando você estiver capengando, desanimado, frio na fé e com vontade de largar tudo, você vai para a igreja, porque na igreja você encontra força para restaurar e restabelecer tua comunhão com Deus. Grava essa palavra com você. Está desanimado um dia, todo mundo está sujeito a passar um momento assim. Quem concorda, diga amém. Ninguém pode levantar o dedo e falar: comigo não acontece isso. Ninguém. Todo mundo está sujeito a passar um momento difícil. Amém? Quando acontecer isso, capengando, chorando, gemendo, se arrastando, vem para a igreja, porque na igreja você encontra um Deus que fala com aqueles que o buscam. Amém? Curva a tua cabeça. Só tenho mania de deixar um versículo, né, irmão? Como esse versículo é só de uma linha, eu vou deixar com os irmãos para guardar com você. Está, não precisa ver, mas eu vou te dizer onde está. Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 3. Fiel é o Senhor, que vos confortará e livrará do maligno. Amém? Só os que creem que isso acontece, diga amém. Diga assim: fiel é o Senhor, que vos livrará do maligno e te guardará.
Só os que creem dêem glória a Deus. Amém. Então vamos pedir para Deus nos dar livramento nesse ano que vem. A cada dia que passa, por mais que muda de governo, a violência está complicada no Brasil, né? Muito complicada. E nós estamos sujeitos a tudo acontecer. Mas em nome de Jesus, a tua oração de hoje será arquivada no memorial de Deus. E por causa da oração de hoje, o livramento virá no amanhã. Só os que creem de glória. Amém. Curva a tua cabeça. Pai, despede-nos em paz na tua presença. Senhor, dá-nos um final de ano, uma virada de ano em paz, alegre, feliz, cheias da tua bênção, Pai. Nós te pedimos de livramento nesse próximo ano. Senhor, nós não fizemos nada de errado em 2019, Senhor. E ajuda-nos para que nós possamos estar muito próximo de Ti. É o que nós pedimos. Livra-nos de toda armadilha, todo mal, todo espírito que não provém de Ti, em nome de Jesus. Amém? Nós, no nome aí do pastor e de toda a época da graça, queremos pedir que Deus te conceda uma virada de ano abençoada. Amém? Olha, vou dizer mais uma vez o que eu sempre digo. Não importa o valor da tua mesa de passagem. Importa que se você abençoar aquele ovo abençoado com arrozinho na panela de pressão, ou aquela sardinha qualquer óleo comestível derramada no arrozinho, você vai estar abençoando e vai falar: ô mãe, põe mais aqui. Ô mulher, esposa, põe mais aqui, quero mais. E pode ter muita gente comendo picanha e falando: mas está dura, sem sal, ou coisa ressecada, e amaldiçoando, e na tua casa vai estar a bênção de Deus. Amém? Levante a mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a santa comunhão do Espírito seja com todos hoje, agora e para todos sempre. Todos digam. Vamos encerrar cantando. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, na entrada e saída, desde agora até o final. Deus te abençoe e guarde.